Olá a todos, bem-vindos ao canal. E uma certa máxima que esse governo do PT está tentando emplacar é que o governo dele investigou a questão de fraude no INSS, corrupto vai ser preso, não sei o que, teve toda essa treta. Mas não é assim. Afinal de contas, a PF está fazendo força para segurar algumas delações premiadas, que envolvem justamente algumas lideranças do PT. Não só lideranças, mas também pessoas muito fortemente ligadas a ele. Como, por exemplo, a do Augusto Lima, que com toda certeza envolve os nomes do Jacques Wagner e do Rui Costa. A do Careca do INSS, que com toda certeza envolve o Lulinha. A do Vorcaro, que também não só ação com o Lulinha, como o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é fortemente ligado ao Dino e que está sendo protegido por conta que ele tem certa ligação com o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo. Berger também é citado, mas de novo, não vai cair uma. Dificilmente vai cair uma delação premiada que entregue nomes como o Lulinha, o Everton Rocha, o Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, do Berger, do Stefanuto, Roberta Luxinger, que é fortemente ligada tanto ao Lulinha como outros nomes fortemente ligados ao PT, como por exemplo o Marcola. Então, vamos falar sobre isso. Aqui é o primeiro que chama. PF tem mensagens mostrando ligação de Careca do INSS a Berge, secretário particular de Lula. Tá aqui o Berge ao lado do Lula. Mas uma figura próxima de Lula aparece envolvida com o Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, que se encontra preso na Papuda por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Dessa vez é o Swedenberger Barbosa, o Berg, atual secretário particular do presidente no gabinete pessoal do Planalto. Segundo Metrópolis, a Polícia Federal recebeu de um colaborador mensagens de WhatsApp do Careca em que ele menciona repetidamente o então secretário executivo do Ministro da Saúde, o Berg. Em 6 de novembro de 2024, o lobista encaminhou a um interlocutor o recado de que Berg já está com aquela orientação em mãos. Aqui provavelmente é, aqui está falando já, ó, daquela empresa de cannabis ligada ao careca do INSS, que também tem ligação com o Lulinha e que tem ligação com o consórcio Nordeste na questão da máfia dos respiradores, que é fortemente ligado ao consórcio Nordeste. Temos aqui também falando o caso Marcola afeta mais Lula do que inquéritos contra o Lulinha. Porque o que acontece? Marcola era o celular do Lula. Todo mundo sabe que o Lula não tem celular. Quem tem o celular é o Marcola. O envolvimento de Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a empresária e lobista Roberta Luxinger, que foi aquela que fez um empréstimo de 150 mil, que pagou alguns boletos do Marcola. Os valores chamam atenção, principalmente pelo fato de falar que foi empréstimo. Cara, ele tinha um rendimento superior a 60 mil anos. Ele tinha um rendimento superior a 60 mil reais por mês. Uma pessoa que ganha nesse valor não tem problema de conseguir um empréstimo com qualquer banco. De acordo com o levantamento, 87% de mensagens sobre escândalos são desfavoráveis a Marcola e ao presidente Lula, plataformas como o Instagram e o X. Conversas do Telegram e WhatsApp, esse percentual é ainda maior, 94% de comentários desfavoráveis. Então, tá aí o motivo que querem ver essa questão de proibir, de censurar as redes sociais, porque eles comentam sobre essa questão do Marcola e do Lula. De acordo com o levantamento da Palver, Lula e o governo ficam mais vulneráveis na citação a Marcola do que nas investigações contra o filho mais velho do presidente. Segundo a Palver, no caso dos inquéritos abertos contra o filho do presidente, a maioria defendeu Lula e predominou a narrativa de que Lulinha se tornou alvo de perseguição política. O mesmo não ocorreu, entretanto, quando houve a confirmação de que Marcola pediu dinheiro para Roberta Luxinger, lobista que é próximo do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, mas, mais do que isso, uma das narrativas que prevaleceu nesse caso foi a de que havia dinheiro do INSS no gabinete do Lula. Tá aí um dos motivos também que uma delação desse nível, que entregue o Marcola,
do careca do INSS que entregue o Marcola não vai sair. Por conta que a PF vai, de fato, sentar nessas delações premiadas. E é aqui, e tá aqui também falando, ó. A AGU corta salário de 24 mil de procurador suspeito de fraudes no INSS. A AGU suspendeu o pagamento do salário do procurador federal e ex-procurador-geral do INSS, Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira, que está preso por envolvimento no esquema de fraudes na entidade. Está aqui explicando melhor. O salário único do servidor é de 24 mil, mas em seu último pagamento, em janeiro, ele recebeu 41 mil de acordo com o portal Transparência. A AGU informou que atende determinação do STF. O entendimento dos órgãos internos da Advocacia Geral da União foi no sentido que a restrição de liberdade com consequência ausência de serviço acarretaria em suspensão de subsídios recebidos pelo Procurador Federal. O ex-procurador-geral do INSS foi preso em novembro do ano passado. O alvo no mandado de prisão preventiva durante a quarta fase da operação sem desconto, que é o caso do INSS. Ele se entregou à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. E aqui falando que em outubro do ano passado, depoimento na CPMI do INSS, ele negou irregularidades e limitou a falar sobre atuação como servidor público. As investigações da APF apontam que o procurador recebeu 11 milhões no esquema de fraudes, conforme a APF. O montante foi recebido por meio de empresas de contas bancárias. As investigações da Polícia Federal apontam que o procurador recebeu 11 milhões no esquema de fraudes, conforme a PF. O montante foi recebido por meio de empresas e de contas bancárias da esposa dele. E aqui falando também sobre o dirigente da Conafé, que também foi preso. Também tem sua ligação com alguns membros do PT. E que realmente todos esses 4 casos estão, além de ser fortemente ligados a membros do PT, como Jacques Wagner, o Lula, dentre outros, também está ligado em nomes que não são necessariamente ali políticos, mas que são fortemente ligados, como, por exemplo, o do Lulinha, que falam que a polícia prendeu o presidente da Conafé, Carlos Lopes, investigado na operação sem desconto. A Polícia Federal concluiu nesta quinta-feira, 6/8, um novo inquérito sobre fraudes e aposentadorias do INSS. Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ex-procurador-geral do órgão, Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios, André Paulo Félix Fidelis. Segundo a investigação, o grupo é suspeito de manipular informações do sistema do INSS para viabilizar a concessão irregular de benefícios previdenciários a favor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Uma coisa interessante, que em nenhum momento dessa questão envolvendo a devolução dos valores do INSS, que o Lula gosta tanto de falar, vai ser devolvido tudo que roubaram. As instituições que receberam esse dinheiro, como a CONTAG, não devolveu nada. E eu acredito que nem deva devolver nada. As alterações teriam permitido a liberação de aposentadorias com base em dados falsificados. Que muitas vezes, veja bem, que era a Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura. Muitas vezes aquele cara da fazendinha que vive lá no interior, que não mal tem acesso a celular, mas por algum motivo, quer dizer, algum motivo não, nós todos sabemos o motivo, esse pessoal desses sindicatos o colocavam nessa questão, para que parte do INSS deles fosse descontado a favor dos sindicatos. E vale falar que o Bolsonaro, na época, em seu governo, colocar uma questão de acabar com todos os descontos automáticos nessa questão do INSS. Olha, só isso já acabaria com toda essa fraude que teve. De acordo com investigadores, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, alertou a PF sobre a saída de 26 milhões das contas da Confederação para 15 pessoas físicas e jurídicas ligadas a setores de turismo, alimentação e em eventos, além das federações estaduais vinculadas à CONTAG. Com o entregue relatório, caberá ao ministro André Mendonça encaminhar o caso para a manifestação da PGR. E nós sabemos que a PGR, principalmente na mão lá do Paulo Gonet, não vai levar à frente essa investigação. Está aqui falando mais sobre a questão do Vigílio Antônio. Ele ocupou o cargo do procurador do INSS até se afastar da função em abril de 2025. Então foi aquele fortemente ligado que entrou. Então, se ele saiu em 2025, quer dizer então que ele pegou todo o boom dos descontos ilegais. Parte da montante ainda, cortar trecho.
Segundo as investigações, o ex-procurador recebeu, por meio de empresas e contas bancárias da esposa, 11 milhões de empresas relacionadas à associação de empresas relacionadas às associações investigadas por descontos irregulares em benefícios previdenciários. Parte do montante, ainda de acordo com a investigação da PF e da CGU, estaria relacionada a repasses do lobista Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, e apontado como um dos principais operadores das fraudes. A Polícia Federal afirma que empresas relacionadas a Thaisa Hoffmann, esposa do ex-procurador, receberam 7 milhões do careca do INSS. Então, quem são os presos? O Alessandro Stefanuto, o ex-presidente, que é ex-presidente do INSS, o careca do INSS, o Vinícius Ramos, que é presidente do Instituto Terra e Trabalho, Tiago Abrão Ferreira Lopes, diretor da Conafé, irmão do presidente da entidade, Carlos Lopes, Cícero Marcelino, empresário ligado à Conafé, Samuel do Bonfim Júnior, que é também ligado à Conafé, André Paulo Fidelis, que já foi citado anteriormente, e o Virgílio Antônio também, e a Thaisa Hoffmann, empresária e esposa de Virgílio. E aqui outro nome também, ó, o Maurício Camisotti. Segundo investigações, Camisotti controlava 3 entidades que faturavam. Segundo a investigação, Camisotti controlava 3 entidades que faturaram mais de 1 bilhão desde 2021, com a farra dos descontos indevidos. Uma coisa que eles gostam muito de colocar é pegar muito isso 2021, porque Bolsonaro ainda estava no poder. Mas quando você analisa aquele gráfico que ficou famoso, foi muito pouco na época do governo Bolsonaro. Explodiu mesmo no governo Lula. E sem falar que desconto do INSS já tem registro desde antes de Bolsonaro, desde a época do governo de Dilma I. O primeiro governo de Dilma já tinha questão envolvendo o desconto do INSS. Aí tá aqui também falando do careca do INSS. Eu vou colocar tudo isso aqui só para vocês se sentirem mais informados. O relatório aponta que Antônio Carlos é só de 22 empresas e que várias teriam sido utilizadas nas fraudes. Então, o que é que nós podemos falar disso tudo? Que sim, está tendo investigação, mas ao mesmo tempo que está tendo investigação, muita coisa está sendo segurada. Tem pelo menos 4 delações premiadas sendo seguradas justamente por conta que envolve alguns nomes ligados fortemente ao PT. Exemplo, o Vorcaro. Ele citava o Alexandre de Moraes. Também temos o caso do Augusto Lima, que é fortemente ligado ao Jacques Wagner. Já falei sobre esses dois há um tempo. Tem 4 propostas de colaboração premiada, concluindo a do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira, que estão há meses aguardando a definição da Polícia Federal. Então, resumidamente, o que é que nós podemos dizer disso tudo? Os anéis das colaborações e discussão fariam menções a políticos com foro privilegiado, além de nomes fortemente ligados, como o Lulinha, o Marcola, que não tem necessariamente foro privilegiado, mas que são nomes fortemente ligados ao governo. Temos a questão também aí do careca do INSS, que é próximo à presidência e que tinha favorecimento, contatos privilegiados para a manutenção do esquema. Era fortemente ligado a Roberto Luxinger e ao Lulinha. E eu apenas destaquei, no caso, a prisão do Carlos Roberto Lopes, além de outros. Algumas entidades, como a Conafé, a Contag, todas elas têm algum nível de desconto indevido. Quem são os principais investigados e proponentes da delação? Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, filho, ex-procurador do INSS, preso em Curitiba, apontado por propor uma colaboração de mais de 120 páginas e devolução de valores. A pergunta: imagine só os nomes que não deve ter na delação desse cara. O André Paulo Felix Fidelis, que é ex-diretor de benefícios do INSS, que está aguardando a definição sobre a colaboração premiada. Eric Douglas Fidelis, advogado e filho do André Fidelis, envolvido nas negociações de delação com a PF. Maurício, empresário
apontado como operador financeiro e sócio oculto de entidades envolvidas em descontos indevidos. O Antônio Camilo Antunes, o famoso careca do INSS, é apontado como operador central do esquema intermediário em repasses. O Carlos Alberto Ferreira, presidente da Conafé, entregou-se à Polícia Federal após o período foragido na Operação Sem Desconto. O Alexandre Antônio Stefanuto, ex-presidente do INSS. Além de alguns nomes políticos e auxiliares e citações deles justamente no contexto político, como o Lulinha, que o nome dele estaria nesses anexos de depoimentos em discussão, e que provavelmente a PF e até a PGR ali a mando do Paulo Gonet vai falar, não, tira o nome de Lulinha, senão não é aceita. Mas tem as provas contra o Lulinha. O Berg, que é citado em mensagens, careca no INSS e atualmente integrante da assessoria de gestão interna da Presidência da República. O Marcola, que é o assessor direto do Lula. Roberto Luxinger, que tem relação com os repasses, recursos e proximidade com figuras de apoio, além de algumas entidades, como o Conafé e entidades associativas, sindicatos. Então é isso, pessoal. Eu tenho a seguinte opinião, que talvez não saia muito dessas delações premiadas, justamente por conta que alguns nomes são muito fortemente ligados ao governo. E então, deixe sua opinião. Vocês acham que esses nomes que estão sendo ligados ao governo podem aparecer nas delações premiadas? Deixe sua opinião. Curta, comente, compartilhem e até a próxima.